O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 11, celebramos o 24º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de se reunir em torno da palavra de Deus, como estamos fazendo nesse momento, mas em torno da palavra de Deus numa Santa Missa, em torno da Eucaristia e também em torno das pessoas que professam a mesma fé que você está professando. E ali então fazer experiência de Deus. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa, né? A gente ter este dia, e quem tem a possibilidade, na verdade, de ter este dia para o descanso, para rezar, para ir então à Santa Missa e fazer experiência da pessoa de Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo. É claro que a gente sabe que hoje em dia, no tempo moderno, tem muitas pessoas que fazem turno, que trabalham, né, no domingo e não conseguem ir. Mas rezemos também por todas essas, com certeza merecem a nossa oração. O Evangelho de hoje, eu vou começar primeiro, Jesus está de novo conversando com quem? Com pecadores, segundo a lei judaica. Jesus não deveria, como aquele que pratica a lei, Jesus não pratica esta lei, Jesus pratica a lei do encontro, a lei do amor, do carinho, mas os fariseus estão dizendo assim que se Jesus estivesse praticando de fato a lei, não estaria com os pecadores, não estaria comendo, não estaria na casa de publicano, de pecadores, cobradores de impostos. Por isso que os mestres da lei, hoje, os fariseus estão criticando Jesus porque está ali. O que brota desta crítica? O que brota dessa crítica que eles estão fazendo? Brota esta parábola maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Mas, para continuar antes de nós comentarmos um pouco a parábola, eu vou comentar uma realidade que aconteceu comigo numa conversa um dia de um dependente químico, de uma pessoa que estava precisando e precisa muito de ajuda. E conversando com a pessoa, eu percebi, né, a respeito da dependência química, né, do uso excessivo do álcool, e disse para ele assim: por que você não decide fazer um tratamento? Sabe o que ele me respondeu? Bem dentro dessa parábola que Jesus está contando aqui. Ele disse assim para mim: ora, padre, eu não quero fazer tratamento, nunca fiz tratamento, porque o senhor veja que a maioria daqueles que fazem um tratamento numa comunidade terapêutica, não medicamentosa, eles depois que saem, a maioria volta
a beber de novo, a usar droga de novo, né? Eu disse assim, olha, é verdade sim, porque hoje a estatística diz que cada 100 pessoas que passam por uma comunidade terapêutica, 10% termina o período aí de 9 meses. E 10% desses 10% continua limpo. Então, de 100, 10 termina e dos 10, 1 continua limpo. Então, ele estava querendo me convencer que esse trabalho é inútil. Aí eu disse assim, olha, você não deve olhar os 99 que talvez não quiseram ficar limpo, porque é uma decisão própria. Você não deve olhar. Claro que deve olhar. Claro que a gente tem que estar disposto também a ajudá-los a se recuperar de novo. Não tenha nenhuma dúvida disso. Mas você não pode olhar nesse sentido que você está falando, de que 99 retornaram para sua casa ou depois de recuperado, retornaram a beber. Você não pode olhar esses 99. Você tem que olhar o positivo, aquele 1 que conseguiu entre os 100 permanecer bom, permanecer limpo. E dele, com certeza, acontecer a saúde de todos aqueles que estão ao seu entorno. Então, na realidade, ele queria negativamente olhar aqueles que não conseguem e não conseguiu força em 1. Então, eu disse assim, olha, eu me satisfaço, né, numa comunidade terapêutica, como nós temos uma, eu me satisfaço em que aquele 1 conseguiu. Vamos dar força àquele, que aquele com certeza vai contribuir e ajudar para que muitas famílias e muitos outros possam também se recuperar. É isso que Jesus está falando hoje no Evangelho. Está falando claramente sobre isso daqui. Né? A ovelha perdida, a moeda perdida. Ir atrás daquele que está necessitando. E é ali que você vai encontrar o positivo do reino de Deus. Jesus está dizendo para eles assim, olha, se eu não for conversar com o publicano, com o pecador, eu vou conversar com quem? Vou converter quem? Vou ensinar quem? Se as outras 99 ovelhas que não precisam, ou dizem não precisar, como esses 99, talvez depende de químico, que dizem não precisar. Né? Então, ir atrás da ovelha perdida, ir atrás daquele que está perdido, e não lhe impor regras, não lhe impor normas, mas lhe impor apenas o Evangelho, lhe impor apenas os mandamentos do Senhor, lhe impor apenas o amor, o carinho, o encontro, a bênção, a graça de Deus. É isso que nós precisamos de fazer. Porque senão nós vamos fazer o quê? Se vamos desprezar todos aqueles que a gente julga que não merece o amor de Deus, então vai sobrar quem? Vai sobrar quais convertidos? Né? Aliás, tem muita gente por aí que se diz convertido, que são mais abandonados do que qualquer outra coisa, não é verdade? Se diz os bons, estão na igreja apenas por orgulho, querendo se aparecer, e isso e aquilo. E nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas evangelizar e sermos evangelizados. Precisamos de ser esta árvore boa, precisamos ser essa luz que ilumina. Precisamos de ser, sim, talvez essa ovelha que esteja perdida, mas é a partir de ser ovelha perdida, a partir desse negativo, é que nós vamos conseguir enxergar, ouvir a voz do bom pastor, que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, permita que o Senhor te valorize. Permita que o Senhor te valorize. Permita que o Senhor vá ao teu encontro e vá ao encontro dele. Não se preocupe se você tem pecado ou não tem pecado. Lembra que Deus ama o pecador e não o pecado. Como eu vi um dia também uma senhora falando de um grupo de apoio, dizendo para o rapaz, nós te amamos, mas não amamos a tua dependência. Nós não amamos as atitudes tuas em relação à droga, em relação ao álcool. Né? É assim que tem que ser. Precisamos então estar atentos, não se preocupar muito com as regras que não fazem com que o ser humano possa se amar e ser amado. Precisamos nos encontrar, especialmente nos encontrar com aqueles que ainda estão perdidos.
perdidos, com aqueles que estão abandonados, para que esses também venham fazer parte deste grande rebanho do Senhor. Pensa nisso, reza bastante, um bom domingo a todos vocês e receba as bênçãos também grandiosas e calorosas de nossa querida Mãe do Perpétuo Socorro e que ela cubra a todos vocês, a todos nós, com o seu manto sagrado. Amém.